Agora faltam 10 minutos para as 4 da tarde. Vamos de mais uma entrevista ao vivo aqui no AgroTarde. O assunto agora é o efeito da seca e desse tempo frio com geadas na qualidade da pastagem. Também vamos falar da interferência do clima na silagem, que pode ser afetada e comprometer o rendimento do rebanho. Pois é, e a aparência de seca nas folhas do material de silagem pode esconder um teor de umidade que pode comprometer a qualidade do material. E quem vai explicar para a gente como é que isso acontece e o que fazer nesses casos é a Caroline Mota, ela que é zootecnista, especialista em produção animal. Boa tarde, Carolina, bem-vinda aqui ao AgroMais. Boa tarde, Amanda. Ô, Caroline. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Ô, Caroline, o prazer é nosso, viu? Eu queria que você começasse dizendo para a gente se é possível dizer que esse clima frio e seco já fez muito estrago nas pastagens esse ano e como é que essa pastagem danificada já afeta o rendimento do rebanho. Aqui no Centro-Oeste nós tivemos uma dificuldade muito maior agora, né? Nós estávamos esperando uma seca já rigorosa por conta da escassez de chuva. E agora, para piorar a situação, veio uma temperatura muito baixa e acabou secando as nossas pastagens mais rápido, né? Além do que a gente esperava. Isso influencia porque a gente ainda tinha pastagens vedadas, né? Preparadas para o período da seca, que por conta do frio secaram mais rápido e com certeza vai influenciar no desempenho do nosso rebanho esse ano no período da seca. E nesse momento os pecuaristas costumam recorrer à silagem, né? Eu queria que você comentasse para a gente quais são os cuidados que eles devem ter na hora de colher os componentes dessa silagem para evitar ainda mais problemas. Amanda, o frio, ele influencia muito sobre a planta. Apesar da gente achar que a planta morreu, né, ela não morre. O que acontece? Com a friagem, a gente tem uma limitação da transferência de seiva na planta. Então, limita o transporte de seiva pelo sistema celular da planta, a planta ela tem aquele aspecto de seca. Porém, quando a gente vai fazer uma composição bromatológica desse material, a gente acaba descobrindo que tem muita água ainda nos colmos e principalmente nas espigas. Então, quando a gente faz esse corte dessa planta para silagem, a gente tem que avaliar essa composição bromatológica antes do corte, porque eu posso correr o risco desse material ter uma umidade muito alta e influenciar no meu processo de fermentação, ou uma umidade muito baixa e não ter uma compactação ideal para que essa silagem fermente. E aí, nesses dois casos, Caroline, que efeito uma silagem com umidade fora do padrão ideal pode ter sobre a qualidade, né, final dessa silagem, como é que ela pode comprometer o rendimento do rebanho e o que é possível fazer para corrigir? Quando a gente faz uma silagem com teor de umidade muito alto, a gente acelera o processo de fermentação butílica. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer do produtor abrir aquela silagem e ela está toda apodrecida, né? Não poder ser utilizada. Normalmente, a gente faz uma composição bromatológica desse material antes dele ser ensilado, uma análise de matéria seca, para descobrir se ele tem uma matéria seca ali menor que 33%, né? Que a gente fala. Se eu tiver condições de fazer isso, normalmente a gente utiliza alguns inoculantes que vão ajudar nesse processo de fermentação. E eu tenho que lembrar também que o produtor tem que saber que esse material, pelo fato dele ter sido colhido antes ou ter sido colhido tardiamente, ele não tem a capacidade de produção de uma silagem de boa qualidade. Então, eu tenho que fazer uma suplementação desse animal via coxo maior. Por exemplo, uma silagem de boa qualidade, eu faria uma suplementação menor com ração, e uma silagem de uma qualidade inferior, eu tenho que aumentar a quantidade de ração e agregar ainda mais o custo de produção.
E aí, pensando nessa questão do custo, né, que você está contando, além da silagem, quais são as alternativas mais em conta aí para o produtor que ele pode ter para compensar essa qualidade das pastagens e também sem ter um custo tão elevado? Além das pastagens terem sofrido essa influência muito grande, a silagem também pode estar comprometida aqui no Centro-Oeste. Então, a gente faz a recomendação de utilização de grãos nobres, tipo milho, farelo de soja, sorgo, levando sempre em consideração que a gente pode utilizar alguns subprodutos também. Mas a gente tem que fazer a conta se compensa utilizar esse subproduto em relação a um produto nobre igual ao milho. Porque às vezes a gente está pagando um valor inferior num subproduto e ele não entrega o mesmo desempenho para o animal. Mas hoje, para substituir essas fontes de fibra, nós já temos opções no mercado, né, de pré-misturas, de misturas de dieta total, que podem ajudar nessa dificuldade de forragem nessa época do ano. Essa foi a nossa conversa com a Caroline Mota, que é zootecnista e especialista em produção animal. Caroline, quero muito agradecer pela entrevista, muito bom ter você aqui, viu? Obrigado pelas informações.